Justiça americana autoriza a intervenção da AGU representando o Brasil para formalizar a tentativa de anulação do processo da Rumble Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender melhor o que acontece? Existem alguns pontos que não estão sendo levantados que precisam ser analisados. Meu nome é Enio Justino, sou advogado, peço que você curta, comente, compartilhe. Se não tiver inscrito, inscreva-se no canal, dê aquela forcinha que ajuda bastante a gente a crescer. Tá bom? E vamos lá. Nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes ele foi citado por e-mail, ao qual ele não apresentou defesa, o que caracteriza a revelia. Nos Estados Unidos existe tudo a revelia igual no Brasil. O que é a revelia? A revelia se presume-se verdadeiro todas as questões de fatos alegados no processo, não as de direito, porque mesmo estando com verdadeiro como fato, você só tem direito àquilo que a lei prevê. Então seria essa o estudo da revelia. Dentro do período, a AGU se manifestou alegando que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser responsabilizado. E aí existe um perigo. Por quê? Porque Trump Media e a Rumble estão entrando contra o ministro, alegando que o CPF, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, teria infringido a primeira emenda da Constituição Americana ao determinar que fossem realizadas normas de bloqueios e suspensões de contas e bloqueio de dinheiro em solo americano, de cidadãos americanos e de pessoas brasileiras que estão em solo americano, ou seja, se estão exercendo a função em solo americano. E isso afrontaria a Constituição Federal. Qual é o problema? A AGU entrou na justiça para alegar que o ministro não pode ser processado, porque não é o ministro quem fez, e sim a instituição. Existe um perigo enorme nesse tipo de alegação, porque a partir do momento que eles estão fazendo, o Brasil está confessando uma crise diplomática. Por quê? O fato de ter uma ordem, de ter algumas ordens mandando bloquear contas americanas e perfis americanos em solo americanos, inclusive de cidadãos americanos, constitui o quê? A ilegalidade, a afronta à Constituição, ao artigo 1º da emenda constitucional americana. O problema é que o Brasil está dizendo que não foi a pessoa física que fez, e sim a instituição. Ora, se ele está dizendo que foi a instituição, e houve o problema, houve a afronta à primeira emenda, nós estamos diante de uma crise diplomática reconhecida, porque você está dizendo que a instituição Brasil, através do STF, afrontou a soberania americana. E não é uma alegação, você tem o próprio Brasil, representado pela AGU, dizendo que ele é responsável. Ou seja, se amanhã ou depois nós tivermos uma condenação, um reconhecimento de que houve a transgressão pela justiça americana, as indenizações não serão sobre o ministro Moraes, serão sobre o Brasil, porque você tem uma confissão. O Brasil terá que pagar essas indenizações, essas reparações. Por quê? Quando um juiz ele dá uma ordem, dá alguma decisão, algo nesse sentido, que comete uma afronta a um servidor, a um réu, alguma ilegalidade, quando esse réu ele entra com as reparações de danos, ele não entra contra o juiz, ele entra contra a instituição, contra o Estado. O Estado indeniza e, posteriormente, o Estado vai avaliar o direito de regresso contra esse magistrado. Nesse caso específico aqui, você tem a confissão do Estado de que todos os atos e atitudes estão sendo feitos pelo Brasil, pela instituição, e não pela pessoa física. Ou seja, quantos milhões de dólares a Truth Social, a Trump Media e a Rumble deixaram de ganhar no Brasil ao serem expostas e impedidas por conta das decisões do ministro? Nós estamos falando de empresas que geram milhões de dólares mensais. Ou seja, esse valor que gera o dano material terá que ser arcado pelo Brasil, até por uma confissão lógica do Brasil. Na verdade, o que acontece? Se a condenação recai sobre o ministro, dificilmente o Trump e a Rumble receberiam esse valor, porque o dinheiro no Brasil não pode ser bloqueado de um brasileiro para ações estrangeiras. Não haveria essa possibilidade. Mas o Brasil tem dinheiro nas contas americanas, tem dinheiro nos Estados Unidos.
uma indenização, uma reparação de danos, com multas e tudo mais, de milhões e milhões de dólares, perante os Estados, perante a Trump Media e a Rumble, gera o quê? A responsabilidade do Brasil arcar com o pagamento e, automaticamente, dinheiros que estão nos Estados Unidos serem bloqueados. Então, na verdade, estão dando um tiro no pé porque confessaram a existência da ilegalidade, mas assumiram a culpa para pagar todas as custas e despesas que gerarem esses processos. Ou seja, o Brasil deve arcar com uma despesa aí que deve passar dos 100 milhões de dólares. E aí, não temos o que fazer, porque foi a própria AGU quem fez as declarações. Meu nome é Justino, peço que você curta, comente e compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês.